Glória a Deus. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Senhor por todas as coisas. E pelo privilégio, Senhor, de poder, Senhor, assistir a Tua casa. Que o Senhor usa, Senhor, a Tua filha, Senhor, nesta noite, como tens usado, Senhor. E fala conosco, Senhor, de uma forma poderosa, de uma forma clara. Que possamos, Senhor, através da Tua palavra, entendermos, Senhor, o Teu propósito. E que possamos, Senhor, através dela, vivermos, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te louvamos e te exaltamos. Usa a tua filha como um canal aberto do Teu Espírito. E fale conosco, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui hoje, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Ele tem nos reservado o melhor, e o melhor do Senhor é a palavra dele. Porque aquele que vos fala é fiel para cumprir. E ele cumpre todos os propósitos nessa terra dos viventes. Amém? Eu estou muito feliz essa noite, porque nós estamos no segundo elo dessa campanha maravilhosa. Verdadeiramente, o Senhor não precisa do mês de janeiro para falar com a sua igreja. Mas nós precisamos deixar todas as coisas e vir ouvir a voz do Senhor para conosco. Porque Ele tem instruções para nós. Ele tem uma palavra de ordem para as nossas vidas. E eu estou na dispensação do Espírito Santo de Deus. A minha oração pela manhã foi: Senhor, naquele lugar move as águas no meio da sua igreja. Move as águas, Senhor, para que haja milagre, para que haja cura, para que haja renovo e transformação. E eu não quero, Senhor, interferir na sua vontade, porque às vezes o profeta interfere. E aí nós vamos organizando todas as coisas. E o Senhor hoje me deixou de castigo até às 17 horas. E eu disse: Senhor, é agora mesmo, o que é que nós vamos tratar? Ele disse: lá dentro eu vou revelar ao teu coração. Por isso eu faço o compromisso com o Espírito do Senhor, que não tem nada da pastora Ana. Primeiro, que ela não tem nada para oferecer a ninguém, além da mera amizade. Mas o Espírito Santo, quando quer usar alguém, ele usa e fala do sobrenatural. Amém? Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé e abrirmos as nossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Aleluia, Jesus. Eu estou feliz porque essa noite tem uma visitante que sou apaixonada por ela. E eu sou sempre surpreendida pelo Espírito Santo de Deus. A Tatiana, que é a nossa visitante da noite, quer dizer para você que você é mais do que bem-vinda. Não só as portas do templo estão abertas, mas também dos nossos corações para te receber, Tati. A Jéssica Laine também, que é a amada do meu coração. A companhia dela, sejam bem-vindas também, em nome de Cristo Jesus. Vocês são bem-vindas e são amadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Todos encontraram? Diga amém, faça barulho quem encontrou. Aleluia, Jesus. Eu faço questão que você leia a palavra, porque quando nós ouvimos, nós esquecemos ela. Mas quando nós lemos, ela vai ficar memorizada lá na sua mente. E é isso que nós vamos tratar essa noite, da palavra do Senhor. A palavra diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse lugar se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, o eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro,
viera adorar em Jerusalém e estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ele lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se não há quem me explique? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere esse profeta? Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando pela essa passagem da escritura, anunciou-se Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, alguma coisa me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o teu coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, os dois desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, esse foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até Cesareia. Você está glorificando a Ele, que Ele merece. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Essa noite eu quero te convidar a ficar atento ao que o Espírito tem para nós. Nesse texto que foi lido, e eu faço questão de ler toda a história, porque quando você está vendo um filme, você vê ele todo. Então, quando nós estamos falando da palavra, é necessário que você ouça ela por toda, para que você saia daqui e saiba aquilo que foi ministrado essa noite. Nesse lugar estão os mesmos personagens que a história acabou de dizer. Está aqui em nosso meio o Espírito Santo de Deus. Está aqui essa noite uma profeta que é um caco de barro, a menor da casa, um grão de areia, a pastora Ana, profeta de Deus. Mas eu convido você a ser esse terceiro, que vai simbolizar o eunuco que estava dentro desse carro. E eu devolvo à igreja de Cristo a pergunta que Filipe fez para esse eunuco, dizendo: você compreende aquilo que você vem lendo? Se você não lê a palavra, eu mudo a pergunta. Você compreende aquilo que você vem escutando da parte de Deus dentro da casa dele? Muitas pessoas questionam comigo dizendo: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não compreendo. Eu não consigo, pastora, quando eu pego essa Bíblia, me dá um sono ferrenho. Ou quando eu leio alguma coisa, eu fico muito confuso. Eu digo para você que você vai compreender, porque o Espírito revelador está aqui essa noite. Ele é o intérprete dessa palavra. É Ele que precisa abrir a nossa mente. Por isso eu dou uma ordem no mundo espiritual e peço a Ele que seja fechado todo o guarda-chuva da incredulidade, para que possa molhar a sua vida com a chuva de graça. E essa noite nós vamos tratar dessa palavra linda, porque a campanha é a minha vida firmada na rocha. E a rocha do Senhor é essa palavra. Que homem, potestade, anjo, ninguém pode invalidar a palavra do Senhor. Por isso que eu amo essa palavra e por ela eu tenho pago alto preço. E continuarei até o último minuto da minha vida. Porque eu sempre me recordo. 7 anos atrás, quando eu cheguei na cidade de Patrocínio,
Eu fui recebida por uma família e nós começamos a fazer a obra do Senhor. E veio uma irmã de lá e disse: olha, pastora, eu quero saber qual é o ministério que a senhora tem. Eu disse: olha, eu só sei pregar, também sei limpar, mas o meu dom é a palavra do Senhor. Ela olhou para mim com a cara bem fechada e brava e disse: pois aqui a senhora não prega não, porque a cidade de Patrocínio mulher não prega. Aí eu olhei para ela e disse: olha aqui, mulher, você não sabe com quem você está falando. Se não prega, agora vai pregar, porque eu não vou enterrar o meu talento não, porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu nasci para fazer, e eu estou nessa cidade para fazer a diferença. Fazer do inimigo ou amigo é a chamada que Deus me confiou. Por isso essa noite eu quero falar dessa palavra. Esse livro fechado, ele é santo. Quando eu abro ele é boca de Deus falando com quem quer ouvir. Esse livro, o tema central dele é Cristo Jesus. Você pode ir de capa a capa que o tema é Cristo Jesus. O intérprete desse livro é o Espírito Santo Consolador. E quem escreveu, que inspirou aos homens que escrevessem todas as palavras, é o Deus El Shaddai, o grande eu sou. E essa palavra, ela é poderosa. Ela é tão poderosa que esse Filipe é um profeta fiel. Ele está lá cuidando das coisas dele. De repente o Espírito Santo chega nele e disse: olha, tem uma rodovia. E nessa rodovia está indo um carro. Ele está descendo de Gaza para Jerusalém. E dentro desse carro tem algo muito valioso. Que me interessa o reino de Deus. É a minha palavra que alguém está meditando. Alguém está se perguntando: o que é que essa leitura quer dizer para o meu coração? Eu quero lembrar para você que esse homem, ele é superintendente, ele é tesoureiro, ele é alguém que entende de finanças. Mas quando ele se aproximou dessa palavra, ele mostrou pela humildade dele que ele entendia de dinheiro, mas da palavra de Deus, ele ainda precisava aprender. Ele está meditando Isaías 53. E quando nós pegamos essa palavra e começamos a meditar, mesmo que nós ainda não compreendemos, o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós. E começa a encher o nosso coração de alegria. E ele revela a verdade dele, como começou a revelar no coração desse eunuco. O eunuco está lendo, mas ele fica de repente confuso. Ele não sabe de quem o texto está falando. Aí vem a ação do Senhor, mandando o profeta para que ele seja esclarecido. Não te preocupes não com as suas dúvidas. Continua, insista, continue lendo e diga ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha ignorância. Senhor, eu quero aprender de ti. Senhor, eu preciso compreender essa palavra. Sabe por que é importante você compreender? Porque não tem mistério para servir no reino de Deus. Você entra como uma visitante, Tatiana. Ouve essa palavra, recebe ela, guarda no íntimo do teu coração, e ele vai fazer na sua vida as promessas se cumprirem. E quando isso acontecer, Tati, não se embaraça não, levanta e vai fazer também essa obra, porque é isso que acontece. Eu ouço, recebo, dou credibilidade e o Espírito trabalha. E logo em breve eu estou atrás do pastor Wallace. Aonde é, pastor, que o Senhor guarda a vassoura? Porque o meu ministério vai começar a ser limpando a igreja. Mas logo em breve, pastor, essa palavra vai me dar sabedoria. E eu vou fazer aquilo que o Senhor confiou para mim. Porque é assim, igreja. Às vezes nós chegamos e já queremos sentar aqui, mas não adianta. Se você não tiver humildade para sentar nas escolas dominicais da vida, humildade para ouvir e aprender, você nunca vai ter autoridade para se levantar e ensinar para ninguém. Porque as coisas de Deus, elas são muito organizadas.
Se tem uma coisa que o Senhor agrada, é a hierarquia. Porque ela acontece no mundo espiritual. A hierarquia de Deus, ela é perfeita. Porque às vezes nós não damos nada para os nossos pastores. Porque às vezes ficamos uma semana sem falar com ele. Mas antes do diabo bater na sua porta, ele bate na porta do pastorzão. Porque ele é à frente desse lugar. E às vezes nós não paramos para pensar nessa questão. O mundo espiritual é assim. Um homem está lendo e o Senhor já chamou o profeta. É outra questão. Nós temos que aprender a valorizar os nossos profetas. Nem sempre ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas se ele for um profeta correto, segundo o coração de Deus, ele não vai se importar. Nem com o seu bico e nem com a cara feia. Porque o que ele tem é com o Senhor, o El Shaddai. Os verdadeiros profetas têm com o Senhor primeiro. Então ele não pode ouvir nada. E nem falar nada para agradar ninguém. Primeiro que ele é imparcial. Ele não tem lado, ele é de Cristo. E quando ele é de Cristo, todas as coisas se aquietam. Esse Felipe então para lá naquele carro. Eu fico apaixonada pelo mover de Deus. Um carro passando devagarzinho numa rodovia. Imagina você ele indo direto para Uberlândia, no meio da madrugada e de repente alguém encosta. É assustador. Mas o Espírito Santo já foi à frente. Já preparou o coração daquele eunuco. Ele é um tesoureiro. Ele poderia pensar que seria um ladrão. Mas ele não se assusta. O contrário, ele dá a mão para Filipe e o convida para entrar naquele carro. E eles começam o melhor diálogo dessa terra, que é falar sobre o amor de Cristo. Ele entra e pergunta para ele: você compreende aquilo que você vem lendo? Ele é humilde. É o que tem faltado na igreja de Cristo. Senhor, me ensina. Senhor, eu quero ser assíduo na escola dominical. Senhor, eu não quero ser como ninguém. Eu quero ser eu na tua presença. Se é para pregar a palavra, irmão, habilite-se nela e vai pregar ela. Se é para louvar, habilite-se no louvor e vai louvar ao Senhor. Mas tenha o amor pelo teu ministério. Não vá fazer o que o outro está fazendo. Vai fazer aquilo que ninguém fez. Vai fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Ele sobe então naquele carro e pergunta: então você compreende? Eu quero devolver essa pergunta para a igreja de Cristo essa noite. Você compreende o que você vem lendo ou ouvindo dentro da casa do Senhor? Porque quando eu quero falar com o Senhor, eu falo com Ele na minha oração. Mas quando Ele quer falar comigo, eu preciso ler a palavra do Senhor. E quantas pessoas não têm escutado mais a voz do Senhor, a não ser no domingo, que é o culto da família, porque não tem a prática diária de buscar esse livro e ler pelo menos 10 minutos do seu dia. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, conhecem só o pastor. Se o pastor falar, está falado. Você tem a responsabilidade de buscar do Senhor a confirmação daquilo que lhe foi dito. Mas o nosso comodismo, diz: o pastor falou, tá bom. E aí ninguém busca nas escrituras. Enquanto a primeira palavra que eu quero que você compreenda, quando o Senhor usa Oséias para dizer: o meu povo está sendo destruído, é como se ele estivesse falando no ano de 2017. Nós estamos vendo o povo de Deus sendo destruído. Aí ele completa lá em Isaías dizendo: por falta de conhecimento. Quem quer anda, quem não quer manda. Então, se você tem sede, se você tem fome, levanta, saia do seu comodismo, coloca seu joelho no chão e diga ao Senhor: Senhor, o Senhor fala com a igreja, então fala comigo, Senhor.
É o motivo de você, às vezes, pela ignorância, sair correndo atrás de profetada. Aqui em Patrocínio eu tenho percebido, pastor Wallace. Vai vir um pastor de não sei aonde, e ele é revelação. Sai todo mundo correndo atrás do pastor tal. Como se Deus não falasse com o pastor Wallace, com a pastora Ana, com o pastor Alair. Deus fala o que Ele quer falar. E quando Ele tem algo para a tua vida, Ele envia o profeta até na sua casa. E nós estamos fazendo idolatrias dentro da igreja de Cristo. Então, se você está sendo destruído, você precisa conhecer melhor essa palavra. E ele completa dizendo, eles estão sendo destruídos. Eles estão sendo levados a cativos. Você já viu como é um cativeiro? Eles amarram o sujeito nos pés, colocam a comida no chão, não lhe dão garfo, fica dias com fome, até que a pessoa adoece, e se a polícia não achar o cativeiro, essa pessoa já era. Parece muito semelhante com os planos de Satanás contra a minha e contra a sua vida. É importante você conhecer quem é o seu adversário. E lá em João diz que ele é o ladrão, ele é mentiroso, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E você sabia que não tem segredo nas ações do diabo? Não tem segredo naquilo que ele faz. Porque roubar é a coisa mais fácil que existe. Olha para um lado, olha para o outro, você pega e ninguém vê. Roubar não é difícil, igreja. Nós temos visto mães que entram no supermercado e roubam comida para os seus filhos. Talvez não seja a nossa realidade, mas vai fazer o que a Cidinha faz, a missionária. Vai dar uma voltinha lá na África para você ver. Lá não tem supermercado para roubar, não. Lá eles pegam o filho da ratazana e cozinham e comem eles para matar a fome. Mas roubar no nosso país não é difícil. Você olhou de um lado, de outro e rouba. É fácil. Quem é empresário aqui, tem comércio, sabe disso, que é muito fácil roubar. Sabe o que é difícil? Devolver. E dizer, é seu. Me perdoa, eu peguei numa situação difícil. Está aqui, eu te devolvo. Sabe por que eu peguei? Porque eu não tinha condições para comprar. Geralmente o ladrão vai se formando, vai graduando, porque ele não tem coragem de voltar ao primeiro furto e resolver a situação. Ele é fermentado pela mente do diabo, dizendo, vai e rouba, não volta lá para devolver não. Eles vão te julgar o resto da vida, não volta, e vai fermentando, e um roubo vira outro, e o outro vira outro, e quando você vê, você já faz parte de uma grande quadrilha em qualquer cidade grande, ou qualquer cidade pequena. Então, roubar não é difícil. Matar também não é difícil. Nunca foi. Você tem visto nas redes sociais pessoas que estão matando porque estão no semáforo e não estão suportando mais, devido ao estresse do dia a dia, uma buzinada que seja atrás. Semana retrasada na cidade de Uberlândia, desce o sujeito do carro, porque o outro buzinou no semáforo, rua parada, deu-lhe 3 tiros no rosto do cara e deixou 3 crianças pequenas órfãs. E foram então e pegaram esse homem e ele disse, eu não vi matar, e eu acredito nele, que ele não viu, porque nenhum homem pode ser tão sanguinário, se não for pela possessão do diabo. E ele se levantou e matou aquele pai de família, por conta de uma buzinada, no semáforo. Então matar não é difícil. Sabe o que é difícil? Carregar 9 meses no ventre como essa mãe linda, que traz no seu colo, filha, um grande profeta do Senhor. Essa criança tem promessa lá no seu ventre. Ele vai ser o profeta das últimas gerações. Ele vai subir no altar do Senhor e vai dizer aquilo que o Senhor revelar ao coração dele. É por isso que muitas lutas têm se levantado contra a vida dele, desde o nascimento até o ventre. Mas o Senhor é com ele. E prepara o teu coração, jovem,
Porque mãe de profeta geme na madrugada. É um preço alto demais, mas ele é profeta do Senhor. Carregar 9 meses, amar alguém que não se vê, ter ali aquela situação desconfortante. Às vezes, por ser jovem, é rejeitado pela família, mas a família esquece que Deus é que dá vida, como Ele próprio é que tira vida. Então, quando uma mulher está grávida, nós temos que nos alegrar, nós temos que saltear, porque uma criança é uma esperança para a nação que o recebe. E nós temos que amá-lo. Difícil é a dor do parto. Difícil é você olhar para aquele bebê e saber que ele é seu, que você vai matar ou morrer por amar essa criança. É mistério de Deus com as mulheres. E um filho faz nós amar qualquer um, mas também faz muita gente odiar. Muitas mães dizem, faz comigo, mas com os meus filhos não, porque nós somos como leoas a vigiar aquilo que é nosso. Nós somos. Então matar não é difícil. Difícil é dar vida. Destruir não é difícil. Porque nós temos visto prédios que demoram 20 anos para ser construídos. Casas simplórias, que às vezes falta o dinheiro, nós temos que parar. Às vezes fica sem um piso, muda sem pintar, muda sem terminar algum cômodo. Porque nós nos esforçamos e construímos, mas destruir virou show nas redes sociais. Às vezes pega aqueles prédios imensos, coloca lá a dinamite, 2 segundos, vira tudo pó. Destruir é mais fácil do que construir. Às vezes nós levamos 20 anos no matrimônio, numa carreira profissional, ou às vezes até no ministério. E às vezes vem uma bobagem como a dinamite. E às vezes a bobagem chama orgulho. Ou chama falta de perdão. E nós perdemos tudo que construímos em 2 segundos de ignorância. Então aquilo que o diabo veio fazer não tem segredo nenhum. Mas aquilo que Deus enviou o seu único filho à terra para fazer, existe um grande mistério. Porque ele veio trazer vida onde era morte. Ele veio trazer o perdão aonde não havia condições de perdoar. Ele veio derramar graça aonde era lei. Ele veio para nos aproximar do Senhor. Ele veio para redimir o homem do pecado. Então o ministério dele, do Espírito Consolador, tem sido muito árduo em favor da minha e da sua vida. Existem muitas pessoas lá fora que não conhecem o amor de Cristo, mas ainda assim eles usam a palavra do Senhor. Um bem comum lá fora é: posso tudo naquele que me fortalece. Ele coloca bem timbrado no carro que ele compra do ano. Mas as coisas não são bem assim não. Ele pode todas as coisas. E quando eu digo naquele que me fortalece, eu estou dizendo um pronome demonstrativo. Eu estou demonstrando que eu posso todas as coisas, mas se eu estiver nele. Quantas pessoas que têm tudo, às vezes muito dinheiro, mas quando a doença vem, ele vai atrás do profeta, dizendo: olha, ora por mim. Eu dou todo o meu dinheiro para ver o meu filho saudável. Eu entrego todas as coisas, mas eu quero ter a solução dos meus problemas. Então ele não pode todas as coisas, se ele não estiver naquele. Isso é importante nós pensarmos. Ele pode usar a palavra de Deus, mas ele pode também impedir que essa palavra traga vida e seja motivada ao agir do Espírito Santo de Deus. Existe um versículo que eu amo, que diz que o Senhor exalta os humilhados, mas aqueles que são exaltados,
Ele há de abater todos, um por um. E às vezes o Senhor quer nos usar para que as pessoas compreendam o poder dessa palavra, porque ela também é palavra de Deus. Aí quando Ele nos coloca na fila da humilhação, nós começamos a dar birra. Nós achamos que Deus é ruim. Nós já não queremos mais vir para a igreja, porque eu sou bom demais para Jesus. Como é que Jesus faz uma coisa dessa comigo? Tem pessoas que estão até pensando, ai de Jesus se não fosse eu. Tem gente que já está pensando nesse patamar. E aí quando Ele coloca na fila da humilhação, Ele também está te usando. Porque é na fila da humilhação é que nós aprendemos a exaltação. Ninguém quer essa fila, ela é curta demais. Mas a da exaltação está faltando senha. E as coisas de Deus não é assim. Se quando você vai para a fila da humilhação, você estiver firmado em Cristo e saber que essa fila da humilhação, ela vai passar na sua vida. Ela vai passar na sua vida. Porque logo em breve, Ele tem o poder de nos pegar para o braço e nos colocar na fila da exaltação. Então quando você estiver nessa fila, olha para o Cristo Jesus e diga: Senhor, essa humilhação fere o meu coração. Isso é muito grande para mim, mas eu vou permanecer nessa fila, Senhor. Porque a palavra diz que o Senhor que coloca, mas é o Senhor que tira também. Então adianta você fugir dessa fila e achar que vai vir a exaltação, porque não vai vir. É Ele que te manda para ela, mas é Ele que tira dela. É mais um motivo para você compreender. Esse homem não compreendia quem era esse profeta, mas eles continuaram seguindo e conversando sobre ele. De repente eles olharam lá na frente e viram um poço. Não era nem um rio limpo. Como também não era o Jordão daquele que não queria entrar. Mas era um poço de água parada. Aí de repente ele olha para o Filipe e diz: é lícito que eu seja batizado? Aí ele diz: só tem uma coisa que você precisa fazer para que você passe por essas águas. Você crê que Jesus Cristo é o único Filho de Deus? Ele disse: eu creio que Ele é o Cristo Jesus. Eles pararam o carro, desceram e batizaram aquele homem naquela poça de água. O que eu percebo com os meus olhos espirituais é que a própria igreja de Cristo tem impedido que homens sejam batizados. Porque se houvesse alguma coisa complicada, o texto ia nos dizer, porque essa palavra ela conta tudo. O texto ia falar para nós, que aí Filipe olhou para ele e falou: não, eunuco, não é bem assim não. Primeiro você vai numa igreja, entra lá, se apresenta, diz para o pastor que você quer batizar, faz um curso de 10 anos, pega seu diploma, leva no cartório, autentica ele, vem aqui depois com um terno, não corta seu cabelo mais, começa a mudar seu estilo de vida, aí depois nós vamos descer ao rio. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra me diz essa noite no altar, que esse homem ouviu essa palavra, recebeu essa palavra, deu credibilidade que ele é o Cristo, Filho de Deus. Parou-se o carro e ele saiu de volta para aquela cidade, batizado com o nome escrito no livro da vida. Eu não vejo nenhuma complicação. Eu não consigo enxergar o que eu tenho visto nos dias de hoje. Pessoas dizendo todos os dias: alguém em nosso meio aceita Jesus Cristo como seu único, verdadeiro, suficiente Salvador da vossa alma. E aí, se a pessoa quiser ou não, ela vai embora e pronto, mais uma oportunidade lhe seja concedida no próximo culto.
Mas a palavra diz que essa pergunta não vem daqui para lá, mas vem de lá para cá. Quando eu olho para essa palavra e olho para a igreja de Cristo, o meu coração queima. E eu me levanto e digo, eu quero aceitar esse Cristo Jesus. Eu quero saber quem é Ele. Porque se nós formos trazer as leis humanas, o presidente não precisa perguntar se nós vamos aceitar ele aqui dentro ou não. Ele entra e fecha essa porta, porque ele é autoridade na nação brasileira. Mas esse Cristo que eu estou falando, ele é autoridade na terra e é autoridade no céu. Ele não precisa se perguntar se alguém o aceita. Ele é autoridade na terra e também no céu. E tem pessoas que querem morar no céu, quem não quer? Eu quero. Você quer? Eu quero. Mas ninguém quer morrer, porque não sabe como é que é o negócio. Porque a palavra diz que os mortos não voltaram para nos contar. É aí que entra a minha e a sua fé. A fé diz que nós vamos chorar com os que choram, mas com aqueles que vão descer à sepultura, nada podeis fazer. Além de orar e consolar aos familiares que aqui ficaram. Mas diz a palavra que a alma do pai é dele, a alma da mãe é dele, a alma do filho é dele. Aquele que pecar e não se arrepender, já está condenado à própria morte. Mas aquele que pecar e se converter dos seus maus caminhos, ainda no último segundo de vida, ele é o morador da Nova Jerusalém. Ele é. Agora, como é, meu irmão, como é, minha irmã, que você quer ir para a Nova Jerusalém sem conhecer o dono da Nova Jerusalém? A palavra diz que ele vai nos receber naqueles portões. Como é que você vai jantar na casa de uma pessoa que você nunca viu? Você tem coragem de ir na casa de alguém desconhecido e entrar na casa dele, sentar naquele sofá? Eu não tenho coragem. A não ser que Deus me manda. Aí eu vou. Mas eu não tenho coragem. Então, para essa Nova Jerusalém, é necessário conhecer aquele que vos convida para essa terra, para essa verdadeira pátria. É o motivo de nós aceitarmos e sabermos quem é Ele. O que é que Ele fez nessa terra? Qual é o poder dEle nessa terra no sobrenatural? O que eu vejo, não quero que vocês escandalizem. Pessoas que têm 10 anos de igreja. Pessoas que não sabem ainda qual é a divisão da Bíblia Sagrada. E isso me assusta. Porque se eu não sei quem é Ele, como é que eu vou me relacionar com Ele? Não posso obedecê-lo sem conhecê-lo. Para obedecê-lo, eu preciso conhecê-lo. É o motivo de vermos tantas ignorâncias sendo pregadas nos altares das igrejas. Pessoas que não sabem, que não são direcionadas pelo próprio Espírito de Deus. Agora a própria palavra diz que não está no céu e nem no fundo do mar, que a sua mão não alcança. Porque a palavra de Deus está a seu alcance. Vem para a escola dominical. É duro acordar 9 horas da manhã. É duro, mas é necessário. É necessário. Quantas pessoas já viram a desgraceira do vale a pena morrer de novo? E o negócio vem para a Rede Globo, e aí a pessoa fica lá na televisão de novo. Já sabe que aquele miserável vai morrer, que vai trair, que vai mentir, que vai fazer grandes coisas. Mas ainda assim, faz questão de sentar e ficar ali 2, 3 horas vigiando aquela praga do inferno chamado novela. E é difícil vir à escola dominical. É muito difícil. E outro que fala muito ao meu coração é o versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor fala de nada, minha querida e meu querido, é tudo. É aflição, é lágrima, é perseguição, é rejeição, é todas as coisas que Ele próprio viveu. Ele é o meu pastor e nada me faltará.
Vai ter dias que eu vou ter sentimentos negativos, sim. Vai ter dias que vai ser difícil para mim, sim. Eu não sou melhor do que o meu Cristo. Ele experimentou dores maiores do que eu. Tudo que você está vivendo, Deus está no controle da tua vida. Agora é necessário que você tenha a convicção que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Um versículo não invalida o outro. Aí, quando eu não tenho direção na palavra de Deus, eu abro a minha Bíblia como se fosse uma bússola. Aí eu leio, e Judas morreu. Aí amanhã eu abro de novo e leio, faço o mesmo. Aí eu fico confuso. Porque eu não sei quem é Judas. Eu não sei fazer o mesmo o quê. É por isso que eu preciso ter uma direção. É por isso que eu preciso aprender a meditar nessa palavra, a compreender essa palavra. E quantas pessoas têm sido confusas demais, que pegam só a parte A e anulam a parte B, porque eles não querem ouvir a história toda. Não querem ouvir, só querem ouvir aquilo que traz alegria para o próprio ego. Certa vez eu estava num congresso, e nesse dia eu deixei o Senhor me usar. E eu tenho uma amiga que é muito espiritual. E ela foi lá e passou a máquina zero na cabeça. Ela estava com propósito. E ninguém sabia porque era a particularidade dela com o Senhor. E o congresso estava cheio. E ela sentou-se lá na última cadeira. Então começou o louvor e o louvor foi fogo. O Espírito Santo começou a nos visitar. E aí o levita que estava cantando se levantou e disse: irmã, vem cá porque o Senhor está te curando essa noite. E ela se levantou. E eu barrei ela e disse: você não está doente. Mas a irmã está me chamando. Falei: mas você não está doente. Senta e deixa Deus usar você para corrigir a falsa profecia. Não vai. Ou você quer ter o câncer? Porque eu sei que não é câncer. Porque as pessoas estão agindo pelas emoções. Estão escolhendo o lado. Estão determinando profecias que não existem. Estão lendo a Bíblia que eu não conheço. Estão criando um Deus que não existe. Estão falando de céu, mas não estão falando de inferno. Querem saber meia verdade. E quando eu deixo o Senhor me usar para corrigir o outro, eu sou bênção no reino de Deus. Se essa mulher levanta e vai adiante, quantas pessoas sabiam que aquela irmã não estava com câncer? Ela não estava precisando de cura. Ela sabia que não estava precisando, mas se sente oprimida pelos falsos profetas. Leia Apocalipse, porque Apocalipse disse que os falsos estariam no meio daqueles que foram chamados. Se eu tenho convicção que não sou eu, que aquilo não é meu, eu não levanto a mão, eu não tomo posse, porque aquilo não é real. Agora, o que adianta você agradar o homem e desagradar aquele que tem o livro da vida, que sabe exatamente o que aconteceria 6 de janeiro de 2017? Quando ele olha do céu e diz: não, eu não falei essas palavras. Estão colocando palavras na boca de Deus. Porque isso faz de mim uma pessoa popular. É o ego humano. Isso faz de mim uma pessoa querida demais. Quem não gostaria de ter mais de 5.000 amigos? Mas às vezes o Senhor usa o profeta para dizer: o caminho pode até parecer de vida, mas na realidade ele é um caminho de morte. É dura essa palavra. Porque a própria palavra diz que vai ter orações no inferno.
de pessoas que vão gritar: cadê o pastor fulano que não me falou, que não era bem assim? Vão chamar pelo nome, porque aquele fogo não se apaga. Cadê aquele pastor que deixou, sim, eu continuar no pecado só para ser meu amigo? E a morte veio, porque ela vem, como o dia do ladrão será a volta do Senhor. E nós não saberemos que dia será. Será uma grande surpresa para todos nós. E aí eu confio a minha vida no profeta, no pastor, no meu líder, e fico acomodado, sentado na cadeira, esperando que alguém resolva a minha vida. Enquanto a minha vida é a minha responsabilidade. Porque naquele grande dia, o livro da vida será aberto. E ele dirá: Ana Cristina Silva Campos, aproxime-se do trono branco. Ele vai abrir e vai me perguntar: escuta aqui. Eu abençoei o seu ventre com 2 filhas. Cadê elas? E eu vou dizer: estão ali, Senhor, fazendo a tua vontade. Cadê o seu marido? Alair Campos. Eu vou dizer: está ali, Senhor. Cadê as almas que eu te confiei? Estarão aqui, Senhor. Porque no livro da vida estão registrados todas as nossas ações. Ele não vai fazer nenhuma pergunta para a pastora Ana que se refira ao pastor Alair. Embora nós somos uma só carne, as coisas no livro da vida é separado. Porque a salvação, ela é individual. Porque Deus sabe o que tem guardado no coração do homem e da mulher. Por isso ele deixou a salvação individual. Porque nós temos que ser responsáveis pelas nossas vidas. Então não adianta você viver aquilo porque o fulano disse ou o Beltrano abençoou. Porque não acontece nada na terra dos viventes sem que antes o profeta saiba. Todas as coisas são reveladas aos profetas. E todas as pessoas da terra, quando ele voltar, já tiveram a experiência de ouvir a palavra da salvação. Porque o nome dele é justiça. E ele é justo. Você compreende aquilo que você vem lendo? Você compreende? Você tem consciência daquilo que você tem escutado da parte do Senhor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas casas nós entramos e falta tudo. Mas a Bíblia está aberta no Salmo 23. E as páginas estão amarelas, enrugadas. Mas aquela casa falta tudo. Então significa que eu sei a palavra, mas eu não vivo a palavra. Então ela não pode surtir o efeito que eu estou esperando. Você compreende aquilo que você vem lendo ou ouvindo dentro da casa do Senhor? Ou você está ajeitando a palavra para que ela fique do jeito que te agrada? Tem pessoas que ficam de mal do profeta. Tem pessoas que perdem a amizade quando a palavra é de correção. Porque não conhece lá Efésios dizendo: eu sou o Deus que dou instrução, mas sou o Deus também que dou correção. Aquele que eu amo, eu cuido. E quando nós amamos, nós educamos. Assim é o Senhor conosco. Ele é o bom pastor, e o bom pastor tem o cajado na mão. O bom pastor tem situações que ele vai fechar os caminhos, sim. Porque diz que ele é o homem que abre a porta, mas é o mesmo que também fecha as portas. Ele é o Deus que abre a ferida em nós. Mas ele é o bálsamo que derrama, fecha e cicatriza.
E o poder dessa palavra, ela é necessária para nós. Porque o dia mau vai sobrar para nós só a palavra. Em 2012 eu encerro. Eu fui para uma guerra espiritual de 50 dias. O Senhor me privou da companhia do meu esposo. Eu fui para a minha cidade e o Senhor me privou da companhia das minhas irmãs. E também dos meus irmãos. Eu subi uma rampa com meu coração sangrando. Porque eu arrastava uma cadáver de 17 anos. Com 27 quilos. Ela estava acometida do câncer há 6 anos. E nós subimos num silêncio muito doído. Quando nós paramos no meio da rampa, eu parei e disse: olha aqui, garota. Você quer viver ou você quer morrer? Ela disse: eu quero viver, mãe. Eu falei: porque eu não vou entrar na batalha em vão. Essa noite, mãe, quando a senhora dormia, eu me levantei e fui arrastando para o banheiro. Porque eu dava banho, colocava fralda, dava comida na boca e esperava 6 anos o meu milagre. Esperar dói. Esperar não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Vale a pena esperar, Alice. Porque o Gustavo é pregador da palavra do Senhor. O teu filho trouxe o ministro da palavra, filho. Vale a pena esperar pelo Senhor. Porque esperar por Ele nos faz receber. E só recebe de Deus quem espera. 2017 para a sua vida. O foco da sua vida, mulher, é o teu filho. O foco da tua vida são os teus filhos. Porque Deus tem promessa para ele. E ela parou no corredor e disse para mim: mãe, eu entrei arrastada no banheiro e falei: Senhor, eu sou a tua serva, Senhor, e quero dizer para o Senhor que não compensa viver mais. Tem 6 anos, Senhor, que o meu corpo sente frio exageradamente, porque eu sinto os meus ossos. Eu não tenho temperatura como as pessoas têm, porque eu tenho 17 anos e peso 27 quilos. Senhor, eu tenho me transfigurado num monstro, porque quando eu sento numa cadeira, quem está do lado se levanta, porque a cena era forte. Era um risco e 2 orelhas. A neguinha era osso e pele. As pessoas me perguntavam: o que é que ela tem? Ela é anorexa. Eu dizia: o que ela tem é um mistério de Deus. Eu não sei te dizer o que é. 6 anos. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu tenho um pedido especial essa noite. Amanhã eu vou para a cidade de Uberlândia. E se não é para curar, Senhor, pode me levar. Eu tenho só um pedido: cuida do coração da minha mãe. Porque com o que ela tem, ela não vai conseguir sobreviver. Porque essa mulher me ama, Senhor. Ela tem cuidado de mim, a nossa casa, Senhor. Serve ao Senhor. Então viva, eu já tenho o Senhor. Morto, eu estarei com o Senhor. Então faça sobre mim a tua vontade. E aquela conversa foi tremenda demais para mim. Meus joelhos tremendo, eu disse: e o que o Senhor falou, minha filha? Que não é de morte, mas é para a honra e glória do santo nome dele. E nós subimos. Quando nós chegamos no quarto, era assustador. Eu tenho tudo no meu notebook. Eu mandei abrir esse notebook e eu vou trazer ainda. Porque as cenas é forte. Eu ainda quero montar o testemunho dela. Aí chegaram 12 homens de branco, dizendo, faltavam dizer: cadê a cadáver? E entraram dentro daquele quarto e me procuraram: cadê a mãe da criança? Eu disse: sou eu. Mas o que é isso, mãe? Isso é maus tratos. Sua filha está morta. Nós vamos fazer em 1 semana. E já vamos adiantar a UTI. Aí eu disse: UTI? É, porque a sua filha não vai sobreviver. Eu disse: doutor, eu quero que o senhor olhe bem para essa menina, porque ela é irmã de Lázaro. Aí ele olhou para mim e falou: quem é Lázaro?
Eu disse, o da Bíblia. Ele estava morto há 4 dias. As irmãs estavam chorando. E de repente ele chegou no meio do velório, em espírito, para ver quem eram os curiosos que estavam lá. Ele sondou todas as coisas e deixou para o momento dele. Porque haverá uma reunião dentro desse hospital. E na hora do Senhor ele vai chegar e vai dizer assim, Lara Marcela, levanta e vem, porque o meu espírito te chama. Aí eles olharam para mim e disseram, tá louca. Essa mulher já tá louca, porque ela não aceita a morte da filha. Eu disse, pode me chamar de louca, doutor, porque eu sou louca pelo meu Jesus. Ele vai chegar pela manhã. Eu posso sentir o cheiro do meu Jesus. Ele vai chegar pela manhã. Porque não haveria propósito adoecer uma jovem que cuidava dos adolescentes. E a mãe é profeta de dia e de noite dentro da casa do Senhor. Eu nunca vi o meu Jesus perder uma batalha. Já estava arrastado 6 anos. Quantos profetas, irmão Péricles, titulados como falsos, bateram na minha porta e disseram para mim, pastora, Deus mandou eu vir aqui na tua casa e dizer para você, prepara o velório da menina. Sabe por quê, pastora? Que a sua filha ainda não foi, porque a senhora não entrega. E eu dizia na minha mente, em espírito, boca de Satanás. Eu também sou profeta. Mas a todos eles eu tratei muito bem. Porque é isso que a Bíblia ensina. Porque um dos profetas, Péricles, há de ser honrado no meio da igreja de Cristo. E ela disse, entrega a menina. Eu falei para ela, como é que eu vou entregar, minha querida? Se ela já é do Senhor. Mas ainda assim eu dobro os meus joelhos. Dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, se é da tua vontade, ela é sua. Quem é que tem a força maior do que a sua, Senhor, de pular na frente e impedir que a morte venha? Nenhum de nós. Portanto, ela não nos pede. Ela chega e leva. Porque ela está nas mãos do Senhor. Mas ainda assim eu faço o que a profeta mandou que eu fizesse. Está entregue, Senhor. Quando eu me levantei, cadê os profetas? Eu nunca vi um profeta que entrega uma profecia, escandaliza, confunde todo mundo e deixa meia dúzia chorando. Isso não vem de Deus, porque Deus não é de confusão, Ele é de paz. Se levantaram as profetas, me largaram chorando. E eu me levantei, limpei a poeira, porque tinha muita coisa para fazer. E eu sou muito dinâmica. Peguei a mala, joguei a menina dentro do carro e fui embora. E no meio do caminho eu disse, Senhor, uma de nós há de ser honrada, porque o Senhor não falou de morte comigo. Foram 50 dias, igreja. E os 50 dias, eu não recebi nenhuma mensagem de irmão nenhum. Nenhuma ligação de irmão nenhum. Eu não recebi abraço de irmão nenhum. Porque o que o Senhor tinha era comigo e com ele. E às vezes nós estamos dependendo de outros. E o plano de Deus é totalmente diferente daquilo que o outro está dizendo. Não tem nada a ver, porque o plano é outro. Eu não dependia de ninguém, sabe por quê? Porque a palavra dele é fiel, dizendo que ele não dá honra a quem não tem honra. Ele não divide a honra dele com ninguém. Porque talvez eu ia dizer, mas foi fácil para mim, porque o pastor Wallace estava lá comigo, a pastora Flávia estava lá, a Camila nunca parou de louvar por mim, então eles me ajudaram, por isso eu voltei e venci. Não, o que a pastora Ana diz para você essa noite, guarda a palavra do Senhor, porque é ela que vai sustentar no dia mau que vier para a tua vida. Guarda o relacionamento com o Senhor. A minha vida precisa estar firmada na rocha eterna. A rocha eterna chama a palavra de Deus. A minha vai ser esquecida. Mas a ele, diz a própria palavra, passará os céus,
passará todas as coisas, mas a minha palavra, ela vai se cumprir. Então, se você tem promessa, não é do homem não, tá? Porque o homem é comedor de feijão e arroz. Se você tem a palavra, a promessa daquele que é fiel para cumprir, pode se colocar de pé. Porque eu vou ser profeta nesse lugar essa noite. Eu quero lançar palavras proféticas para a sua vida. Mas que venham direto do trono do Senhor. Palavras que dizem para nós como igreja: conserta a sua vida. Arrepende dos teus pecados. Converte dos teus maus caminhos. E prossiga buscando a salvação eterna. Não existe nada no reino de Deus que seja fácil e nem simples. O reino de Deus não é oba-oba. Aquilo que você faz, você tem a responsabilidade de resolver. Não existe mágica no reino de Deus, não. Existe lágrimas, existe tribulação, existe aflições. Por isso ele não enganou ninguém, dizendo: olha, a igreja de Cristo, na terra tereis aflições. Quem não tem aflição, levanta a mão. Nós temos todos os dias. Mas tem de bom ânimo, igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque aquele que vos chamou venceu todas as coisas. Eu hei de fazer você vencer também. Agora, se você está num evangelho que é bagunçado, que você ofende e não precisa de pedir perdão, que você vem à mesa da Santa Ceia de qualquer jeito, que você não precisa cumprir os mandamentos do Senhor, que essa nova Jerusalém é bagunçado, que você vai entrar pela janela, sai desse evangelho, porque ele não é o de Cristo. É preciso consertar, é preciso ouvir com a voz do próprio coração, porque o profeta dizia: eu sou a voz que clama no deserto. É preciso voltar atrás, é preciso perdoar, é preciso reconhecer que você está destruindo, que você está destruído. É preciso reconhecer a sua pequenez, é preciso dizer ao Espírito Santo: eu dependo do Senhor para sobreviver todos os dias da minha vida. Senhor, eu sou pecador, eu peco ao pensar, eu peco ao agir, eu peco ao falar, mas a tua palavra diz que haverá na terra pecado, perdão para todos os pecados, menos para um: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Deus é tão misericordioso, Camila, que aquele que não conhece o Espírito, ainda que levante alguma blasfêmia, no tempo da ignorância, serão lançados para o vale do esquecimento. Aquele que conhece essa presença maravilhosa, não tem coragem nunca de levantar uma blasfêmia contra essa presença sublime. Por isso eu quero dizer à igreja de Cristo: se você entrou aqui essa noite com o peso do seu pecado, aqui à frente tem o perdão para todos eles. Não há ninguém senão ele o juiz. Porque o próprio Cristo diz: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Ele é o juiz. É ele que sabe aquilo que você merece, aquilo que você precisa. Ninguém mais, porque o resto é especulação. Ele é que sabe as grandes obras que ele tem para vós. Vem aqui adiante, se você precisa dessa oração. Se você reconhece que você é pecador, que você precisa ainda conhecer melhor dessa palavra, para que você não seja confundido. E durante esse louvor, nós vamos orar. E eu quero que você faça a oração mais sincera que você um dia fez. Pedindo ao Espírito Santo de Deus: aviva a minha memória, Senhor, porque ela é humana. Às vezes a minha vida não foi, porque eu deixei alguma coisa para trás.
Às vezes tem alguém que precisa me perdoar ou eu preciso perdoar alguém. Mas essa noite, eu creio no poder dessa palavra. E eu creio que Tu és poderoso, Senhor, para fazer uma nova história no ano de 2017. Uma história que vai apagar a velha história, que vai te fazer tão feliz, mas tão feliz, que vai ser como se você tivesse nascido naquele dia. Todas as coisas passarão. E o que é seu, Ele próprio vai entregar nas suas mãos, porque você é precioso, você é a pedra rara, e o Senhor já estava esperando você. Deixa eu te usar para Senhor, eu quero abençoar a Tua igreja, deixa eu Jesus. te usar Eu quero abençoar, Senhor, salvar. através do poder dessa palavra que é santa. Eu cuido de Entra com tudo providência, Senhor. que te faz Tu chorar. és o consolo daquele que chora. Tu és a boca que fala, Senhor. Tu és o abraço, Senhor, que leva embora toda